Todos nós temos o poder de escolher. Eu escolho ser rico e faço essa escolha diariamente. Infelizmente, 90% das pessoas não seguem o caminho certo para o sucesso financeiro e continuam a viver com a ideia errada sobre dinheiro e riqueza. Consequentemente, elas nunca descobrem algo diferente e dedicam toda a sua vida a um trabalho e não aproveitam as maravilhas do mundo. A boa notícia é que existe um mundo diferente onde você é o arquiteto de suas próprias finanças e você pode alcançar a liberdade, tempo e dinheiro. O preço que você deve estar disposto a pagar é chamado de educação. Invista seu tempo e mente de forma adequada e assim obtenha o sucesso. Neste vídeo, nós o convidamos para verificar se o caminho que você está seguindo é o correto. Você vai entender a razão pelo qual existem tantas pessoas que seguem o caminho errado sem perceber. E por não perceberem que estão em um caminho errado, não tomam uma ação sequer para mudar da direção errada à certa. Robert Kiyosaki afirma que a razão de 90% das pessoas trabalharem duro a vida inteira e continuarem na pobreza é porque muitas delas não entendem o poder de se pagar primeiro. No livro Pai Rico, Pai Pobre, aprendemos que a primeira coisa que devemos fazer quando recebemos dinheiro é pagar a nós mesmos. Mas pagar a si mesmo não significa que você deve gastar todo o seu dinheiro cuidando de si mesmo e comprando coisas de satisfação imediata e momentânea. Significa que você deve investir em si mesmo. Essa é a razão pela qual 90% das pessoas trabalham duro durante toda a vida. Elas não entendem o poder de se pagar primeiro. Elas não entendem o poder de economizar para investir. Elas não entendem o poder da educação financeira. Se você souber que seus dois ativos mais importantes são sua mente e seu tempo, então você também sabe que o trabalho árduo não funciona. Na vida, você tem que tomar decisões. Quando tinha apenas 9 anos, Robert Kiyosaki tomou a decisão de ser rico. Se Robert tivesse apenas um pai, teria de aceitar ou rejeitar seus conselhos. Ter dois pais lhe deu a opção de contrastar dois pontos de vista, aquele de um homem rico e de um homem pobre. Seria maravilhoso se todos tivessem um pai rico e crescessem aprendendo noções financeiras essenciais. A maioria das pessoas não tiveram essa vantagem, mas não deixe que isso o desencoraje. Independentemente do que aconteceu com você ou não no passado, quando você está pronto para fazer grandes mudanças, coisas maravilhosas podem acontecer em um curto espaço de tempo. A fortuna não sorri apenas para aqueles que começam jovens. Muitas grandes fortunas foram os resultados de pessoas determinadas que começaram tarde na vida, ou até mesmo de pessoas que tinham uma grande quantidade de dívidas. Um exemplo perfeito é o do Coronel Sanders. Ele tinha 66 anos e estava falido quando criou o frango frito KFC Kentucky. Pessoas envelhecem ou se tornam obsoletas só porque se agarram a ideias antigas. Meu pai rico costumava dizer que você não pode evitar envelhecer fisicamente, mas isso não significa que você também devesse envelhecer mentalmente. Se quiser ficar jovem por mais tempo, adote ideias jovens. Muitos de nós crescemos pensando que os erros são ruins e que devem ser evitados a todo custo. Temos a tendência de associar os erros à falta de inteligência. Quanto mais erros alguém comete, mais a sociedade a rotula como tola. No entanto, para o meu pai rico, os erros eram oportunidades de aprender algo novo. Há alguma magia escondida em cada erro, e essa magia é chamada de aprendizado. Em vez de me mostrar como evitar erros, meu pai rico me ensinou a arte de transformar um erro em uma oportunidade de adquirir sabedoria. Não é fácil aprender com nossos erros e derrotas, mas não se esqueça de que a maneira como nós reagimos aos nossos erros nos diz quem somos. Pagar a si mesmo primeiro às vezes pode ser muito difícil. Não por causa de questões de dinheiro,
mas porque no caminho certo para o sucesso financeiro é necessário enfrentar obstáculos. Obstáculos que pessoas sem educação financeira e com mentalidade de pobreza preferem não enfrentar. Supere seus obstáculos. Uma das lições mais valiosas que você aprenderá ao superar seus erros é como gerenciar o risco. Goste ou não, o risco faz parte da vida e do sucesso. Saber gerir o risco é uma das condições necessárias do conhecimento básico financeiro. Quando você aprende a reconhecer esses obstáculos pessoais, você pode superá-los. Mas quais são esses 6 obstáculos? Vou lhe ensinar agora quais os 6 obstáculos que você deve superar para colocar o poder de se pagar em primeiro lugar a seu favor. Obstáculo 1. Medo. Medo de perder dinheiro é a principal razão pela qual 90% das pessoas têm dificuldades financeiras, mas o medo não é o problema real. O que importa é como as pessoas lidam com esse medo. Meu pai rico costumava me dizer que a principal diferença entre ricos e pobres é como eles lidam com o medo de perder dinheiro. Alguns simplesmente desistem quando enfrentam perdas financeiras. Outros transformam perdas em ganhos. Perdedores são derrotados pelo fracasso. Eles acabam perdendo no final ou nem sequer iniciam seus projetos já com medo do fracasso. Obstáculo 2. Cinismo. Todos nós carregamos um Chicken Little, um pintinho por dentro de nós. Provavelmente, se você assistiu, você se lembra do Chicken Little, o personagem do filme infantil que corria de um lado para o outro no curral, avisando os outros animais que o céu ia cair. Chicken Little tinha uma atitude pessimista. Em relação à vida, era um cínico clássico. Há pessoas como esse personagem em todos os lugares, especialmente no mundo financeiro. Se você quiser ser rico, deve parar de ouvir os cínicos financeiros pessimistas. Se tiver algum pessimismo, a história do Coronel Sanders poderá inspirá-lo a mudar sua atitude pessimista. Aos 66 anos de idade, ele descobriu que a previdência social não era suficiente para viver. Assim, ele começou a viajar pelo país para vender sua receita de frango frito. Sua receita foi rejeitada mais de 1000 vezes antes que alguém a aceitasse. Ele se tornou um bilionário em uma idade em que a maioria das pessoas se aposentava com uma pequena pensão. Se você tem dúvidas e tem medo, faça o que o Coronel Sanders fez com seus sonhos. Persista e não desista até realizá-los. Obstáculo 3. Preguiça. Pessoas ocupadas são geralmente as mais preguiçosas. Estar sempre ocupado é uma forma de fuga. Se você se mantiver ocupado, você pode evitar algumas das coisas que não quer enfrentar, como se exercitar, comer de forma saudável ou cuidar de sua riqueza. Mas qual é a cura para a preguiça? Um pouco de ganância. Talvez agora você esteja pensando, a ganância não é algo ruim? A ganância só é ruim quando sentida em excesso. Na realidade, todas as coisas em excesso são ruins. Obstáculo 4. Maus hábitos. Quando você paga suas contas nos primeiros dias do mês, você tem algum dinheiro sobrando? Provavelmente não. Talvez a principal razão de você ter dificuldades financeiras é porque você possui maus hábitos. O pior hábito financeiro é pagar seus credores antes de pagar a si mesmo. Isso não significa que você não deve pagar as suas contas em dia. O que ele quis dizer é que deve pagar a si mesmo primeiro, mesmo quando tem pouco dinheiro. Quando o pai rico me disse isso, eu estava perplexo como alguém pode pagar a si mesmo primeiro. Eu perguntei como isso era aceitável e ele me respondeu que era uma questão de motivação. Ele então me perguntou, quem vai reclamar mais? Você ou seus credores se não receberem o pagamento? Rapidamente respondi que, obviamente, os credores. Então ele me explicou que os credores são intimidantes e é por isso que a pressão para os pagar é tão grande. Meu pai rico tinha razão que a preguiça não obriga ninguém a desfazer ou fazer algo. O que motiva as pessoas é a pressão. Quando você se pagar primeiro, se tornará mentalmente e financeiramente mais forte e melhor equipado para enfrentar o mundo.
Obstáculo 5. Arrogância. Arrogância é uma mistura de ego com ignorância. A ignorância se esconde atrás do ego em discussões financeiras. Muitas pessoas tentam abrir caminho por meio de bravatas quando não sabem do que estão falando. Não mentem, mas não dizem a verdade. O mundo das finanças está cheio de pessoas que não sabem do que estão falando. E no meio dos assuntos financeiros fica fácil tropeçar em sua própria ignorância e falhar. Em vez de esconder sua ignorância com arrogância e exibir seu dinheiro para acabar no fracasso, comece a se educar rumo ao sucesso. Obstáculo 6. Decepção. Não fique desapontado quando as coisas não saem como esperado. Quando deixei o corpo de fuzileiros navais, meu pai rico recomendou que eu arranjasse um emprego de professor para vencer a timidez e depois me tornar um vendedor. Eu sabia que era tímido e que aprender a vender me ajudaria a ter sucesso nas vendas. Por 2 anos fui o pior vendedor da empresa e costumava colocar a culpa do meu fracasso na qualidade do produto que vendia e até nos clientes. Meu pai rico costumava dizer que quando as pessoas são medíocres, elas gostam de culpar os outros. Para aprender a vender, tive que enfrentar a dor da decepção. Finalmente aprendi como enfrentar minha timidez e, junto com as habilidades de venda, recebi uma lição valiosa. Usei a decepção, a transformando em um ativo, em vez de um passivo. E você? Vai pensar como meu pai rico e superar estes 6 obstáculos? Ou vai ser como meu pai pobre e permitir que eles interfiram em seu caminho? Agora, sobre imaginação. Imagine-se podendo acordar a hora que bem desejar. Poder ir em qualquer restaurante sem se preocupar com o preço do cardápio, ou até mesmo proporcionar toda aquela vida que sua família realmente merece. Isso tudo se torna possível quando você empreende. Neste canal, estimulamos o ato de empreender. Acreditamos fielmente que este é o melhor caminho para as suas realizações pessoais e profissionais. Por conta disso, sempre deixamos no primeiro comentário fixado um e-book gratuito, te ensinando tudo sobre um novo modelo de negócio que tem feito milionários aos montes nos últimos anos. Uma ótima oportunidade para quem deseja começar a empreender. Clique no link do primeiro comentário fixado e garanta já o seu. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima!